CBF reuniu clubes para discutir fair play financeiro, mas estranhamente deixou o SAFs de fora da lista. Qual time investiu melhor na janela de transferências de 2024.2, né? Janela do meio do ano. Redação Sport TV, ESPN, Donos da Bola Rio, tudo sobre o Fogão em instante. Mas antes do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no Notícias do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o glorioso. Bora pro vídeo. Bora pra choradeira do Flamengo. Porque, nunca vi um 4x1 doer tanto, hein? Os caras conseguiram até mobilizar a mamãe CBF pra, analisar ali um fair play financeiro nos próximos anos. Que choro feio, hein? Caraca, doeu muito esse 4x1. Bora pro vídeo. Bom dia, Barreto. Bom dia, Tim. Bom dia, meu amigo Caju. Prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez, né? Deve ser a terceira, quarta vez nesse ano que começa essa conversa, volta essa conversa de que precisamos de um fair play financeiro no futebol brasileiro. Dessa vez surgiu exatamente do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e gerou aí uma repercussão grande, né? Bom lembrar, né? Isso foi uma mensagem em um grupo de WhatsApp. O Landim comentou sobre o investimento forte que o John Textor, a Eagle Holding, né, que é a empresa que controla a SAF do Botafogo, faz no rival do Flamengo, que venceu o Flamengo por 4x1. Então, era um grupo de WhatsApp, de sócios que apoiam a gestão do Landim, e ele reage, né, ele responde falando, sejam bem-vindos à era da SAF sem fair play financeiro, né, levantando dados sobre a capacidade de arrecadação real do Botafogo e o volume de investimento que foi feito em jogadores. Aí isso me motivou a fazer esse texto lá no blog do GE, né? Aos inimigos do fair play, brincando aí com a frase, né, célebre do Nicolau Maquiavel, que ele fala que é aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Né? E aí, no caso, hoje em dia, no contexto do futebol brasileiro, tá uma coisa meio assim, né? Aos inimigos, aos amigos, aos meus clubes, os favores, aos inimigos, o fair play. A gente fala agora, o Flamengo comentando o fair play financeiro, poucas semanas depois, do próprio John Textor, né, dá uma entrevista para o GE, né, inclusive o nosso Martim Fernandes, participa aqui do Redação Sport TV, falando também que era preciso criar alguma regra de teto salarial no Bahia, para controlar o investimento do Bahia, né, que o Bahia, hoje, a SAF do Bahia é controlada pelo City Futebol Group, maior rede multiclube que existe no planeta, com poder de investimento muito superior a qualquer empresário norte-americano que venha querer controlar algum clube brasileiro. Então, entramos nessa seara, nesse cenário, né? Aos inimigos, o fair play. Né? O caso do Flamengo em específico é bom também entender dentro de um contexto que está ali na ocasião da escrita da frase pelo Landim, que era após 4x1, né? Após uma derrota acachapante para o Botafogo, depois algo que não acontecia desde 2008, né? Até fiz uma consulta no Twitter ali para ver se alguém conseguia me lembrar quando aconteceu uma última derrota tão expressiva do Flamengo para o Botafogo, e foi lá atrás, em 2008, foi um 3x0. E ele quis justificar que a diferença dentro de campo era basicamente de investimento. Convenhamos que isso ajuda muito a tirar a responsabilidade da gestão do Flamengo. Né? Esse ano o Flamengo contratou mal, né? O time não foi superior dentro do contexto do futebol brasileiro em nenhum momento, né? O Flamengo é cheio de fragilidades, mais especificamente nesse jogo tinha importantes desfalques, né? Por também um problema de planejamento, inclusive foi um assunto que gerou a polêmica ali na coletiva do Tite. Obviamente vai ser muito fácil justificar uma derrota desse patamar, né, por 4x1 apenas pelo investimento do Botafogo e não pelos erros da própria gestão do Flamengo. Mas o que importa mesmo é falar do fair play, né? É meio curioso, depois de tantos anos de superioridade financeira absoluta do Flamengo, a gente está falando de fair play financeiro para as SAFs, que, convenhamos, investem porque podem. Né? É um fator preponderante das SAFs hoje, de algumas em especial, no caso do Botafogo, que tem esse proprietário com ambições globais, vamos dizer assim, né? Que tem clubes em vários países, e pode, de fato, investir em jogadores que, em tese, não seriam comuns no futebol brasileiro, porque eles podem servir à rede depois de servir ao Botafogo. Isso, inclusive, esse ano, curioso o fato do Luiz Henrique ter sido cogitado sair do Botafogo na janela agora no meio do ano, não aconteceu, ele segue, ele vai continuar sendo útil ao Botafogo, provavelmente com parte do planejamento para a conquista do título nacional, mas a lógica é mais ou menos essa. O Botafogo tem capacidade de investimento hoje porque a Eagle Futebol Holding está por trás, que é uma rede que possui um clube
como o Lyon na França, um clube na Bélgica menor, mas eu discuto isso no texto, a rede trabalha quase como uma comunhão de bens, né? A contratação não é exatamente para o Botafogo, né? É para a rede. Isso beneficia o Botafogo, eu uso a imagem, né, a figura de linguagem lá. O Botafogo, ao mesmo tempo, ele é um mecanismo e ele é um beneficiário dessa estrutura dessa rede, né? Ele serve como esse clube que vai receber esses jogadores para tirar do registro de custos do Lyon, que sim, está submetido a uma regra de fair play financeiro na França, e ele também se beneficia disso, porque ele tem craques que estão entrando em campo hoje, que sem dúvida não viriam se não fosse dentro desse contexto de rede multiclube. Essa é a fase, né, que nós já estávamos prevendo que as SAFs teriam esse diferencial financeiro. O que é curioso é o Flamengo, que sempre faturou muito mais do que os adversários, sempre teve muito mais dinheiro que os adversários, está colocando isso como parâmetro para competir dentro do futebol nacional. Não é uma justificativa plausível para a diretoria do Flamengo, Barreto. Então, vamos lá. Tem alguns pontos aí. Primeiro que Landim e Textor são amigos. Sim. Né? A gente mostrou ali a foto deles juntos. Né? O Textor se refere ao Landim como um aliado que ele tem dentro do futebol brasileiro. Vamos ver agora se essa frase do Landim tornada pública vai abalar essa amizade. Mas acho que a gente tem que focar no termo fair play financeiro. Né? Porque a situação do Botafogo como parte de uma holding, né? Dentro do futebol brasileiro, da estrutura atual do futebol brasileiro, ela é absolutamente, perfeitamente legal. A gente não tem nenhum indício de irregularidade. Claro, você pode avaliar o seguinte, como os jogadores se movimentam dentro de uma rede, isso pode, por exemplo, fazer a holding escapar dos problemas de fair play financeiro na França. Esse é um problema para a estrutura internacional do futebol. Né? O Botafogo, nesse ponto, ele não é parte de nenhuma irregularidade. Ele tem hoje um proprietário que é capaz de contratar jogadores de peso, como o Almada, né? Enfim. Mas tudo dentro da legalidade do futebol brasileiro. Então, até aí, a gente não tem nenhum erro. Já discutimos aqui no Redação, e tem torcedor do Botafogo que não gosta muito dessa discussão, porque estão tratando o Botafogo como um clube de aluguel e tal, né? Dá sempre margem a esse tipo de interpretação. Mas já debatemos aqui qual é o papel que o Botafogo tem dentro dessa holding e se ele poderia eventualmente ser prejudicado por isso, por ter jogadores passando só 6 meses aqui. Até agora, e é claro que a gente está falando em função de resultados, não dá para separar uma coisa da outra, a sensação que a gente tem é de que o Botafogo montou uma estrutura capaz de assimilar esse papel dentro da holding, né? Os jogadores que estão chegando para passar pouco tempo no clube estão dando contribuições técnicas e o Botafogo, desde o ano passado, briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Foi líder durante muito tempo no ano passado, se classificou para a Libertadores e agora está de volta à liderança. Então, até aí, a gente ainda não conseguiu apontar nenhum erro, né, no Botafogo. Agora a gente entra na questão fair play financeiro. Uma expressão que já foi usada pelo Textor, ele falou mais em teto de salário. Teto de salário, com relação que é uma figura mais do esporte americano, né, das ligas americanas. E agora o Landim fala no fair play financeiro. Tem algo hoje, Irlan, na estrutura do Botafogo que sugira que não haja fair play financeiro? Assim, o futebol brasileiro não tem uma legislação específica para o fair play financeiro. Mas o que o John Textor faz hoje no Botafogo, de alguma maneira, leva a gente a deduzir que esteja faltando fair play financeiro? Boa questão. Se não tem regra, não tem violação de regra, né? Você falou muito bem aí, não existe nada hoje que limite esse investimento dele. Falando rapidinho sobre o teto salarial, a brincadeira que eu faço no título do texto é justamente porque o próprio texto pensou uma espécie de controle financeiro. Eu usei o termo fair play porque rima com lei, né? Mas ele usou um termo, uma ideia de controle financeiro que é justamente aquele que controla o City Futebol Group, mas não controla ele, né? Assim, vai ter o teto salarial, mas não vai ter limite de investimento para a formação de elenco. Então, é lógico, é maquiavélico mesmo. É a parte política do futebol ali que envolve agora a grana, a capacidade de investimento. Um dia a gente falou no Brasil de precariedade, de falta de dinheiro, hoje estamos falando de excesso, né? A gente não sabe até quando, mas ainda estamos na fase do excesso de dinheiro. Obviamente, ninguém vai ficar aqui derramando, né, distribuindo lá Silvio Santos, né, já que homenageando
o grande comunicador que nos deixou essa semana. Sobre o fair play financeiro, se existiria alguma questão relacionada a investimento além da capacidade de investimento, da capacidade de arrecadação do Botafogo. De fato, John Textor respondeu o Landim, dizendo que o Botafogo hoje estaria adequado ao fair play financeiro europeu. Ele não definiu qual, né? Aí ficou meio por cima, porque existem muitos tipos de regra de controle financeiro na Europa. Existe da própria UEFA, que foi reformada recentemente, agora pensando um limite de custo de formação de plantel mais próximo do que é na Espanha, que é muito diferente do que é na Inglaterra, que tem diferença com relação à Alemanha, que tem diferença com relação à França, onde está o Lyon, onde ele atua, que inclusive tem regras que estão pegando muito no pé dele. Ele foi me informar ontem, que o torcedor do Lyon, que ele vai ter que vender cerca de 80 milhões de euros em jogadores, né, se desfazer de 80 milhões de euros de custo até a próxima janela, ou seja, não é qualquer coisa, né? E definitivamente, se você está falando do Botafogo, que o ano passado arrecadou 320 milhões, esse dado, inclusive, foi o que o Landim levou lá no grupo de sócios do WhatsApp, e investiu nesse ano 323 milhões de reais, mais ou menos, na aquisição de jogadores, é muito óbvio que isso não está dentro de uma lógica de equilibrar investimento com receita, custo com receita, né? Depois a gente pode até trazer o Rodrigo Capello, foi dar uma consultada nos números do ano passado, né, aquele balanço que ele faz das demonstrações financeiras dos clubes. O Botafogo do ano passado já tinha estourado essa relação de investimento em contratações com o que é capaz de arrecadar. O Textor defendeu com relação ao Landim, dizendo que esse ano o Botafogo já aumentou bastante a sua capacidade de arrecadação e que a folha salarial estaria em torno de 45% do orçamento do clube. Eu tentei fazer esse cálculo aqui na mão, assim, não me pareceu fazer muito sentido, né? Porque aí diria que o Botafogo teria, na melhor das hipóteses, né, na minha previsão aqui, uma folha salarial de clube de metade para baixo da tabela. Então, não pareceu muito fazer sentido esse cálculo que o Textor apresentou para dizer que estava adequado a um tipo muito específico de fair play financeiro que existe na Europa, que aí desconsidera completamente o que ele pagou para comprar jogador. Dentro, novamente, frisando, da Eagle Holding, né, da lógica da Eagle Holding. Não é só o Botafogo comprando, é a Eagle Holding, né, como um todo. E esses jogadores vão circular pela rede, muito provavelmente. Como você falou muito bem, nessa questão do equilíbrio entre ser um mecanismo da rede e ser um beneficiário da rede, sem dúvida, o John Textor tem um compromisso muito grande com o Botafogo, né? Ele não está explorando apenas o Botafogo como um mecanismo, ele está, de fato, fornecendo ao Botafogo os benefícios de trazer esses jogadores para cá, né? A manutenção do próprio Luiz Henrique já é uma prova disso, poderia ter sido deslocado para a França com grande facilidade. Um dado que eu queria trazer, acabou não virando um quadro para a gente, mas eu falo aqui na voz, para explicar por que existe fair play financeiro, né? Muita gente confunde achando que a ideia do fair play financeiro é para garantir equilíbrio financeiro e esportivo para as taças se democratizarem, né? Então, os títulos vão ser democratizados. Na realidade, a ideia inicial do fair play financeiro ou do controle financeiro, das regras em geral que versam sobre isso, é impedir que clubes fechem, que clubes quebrem. Não os clubes grandes, principalmente os clubes médios e os clubes pequenos. Porque quando você tem um clube lá no topo da pirâmide, que tem a capacidade de investimento absurdamente superior aos outros, ele gera uma inflação salarial, uma inflação no custo de aquisição de jogadores. É o que já acontece no Brasil agora com a SAF. Está muito difícil contratar um jogador sem ter que pagar 5, 6, 7 milhões, por pior que seja o jogador. Todo respeito, né? Mas quando você tem um clube lá em cima, sem nenhum controle de gastos, e ele é, por exemplo, um clube que pertence ao fundo soberano de um emirado do Golfo Pérsico, ele pode investir tanto que ele vai gerar, né, como um efeito cascata, uma inflação salarial para todos os clubes que disputam na mesma seara que ele. Esse era o princípio da UEFA quando criou um controle financeiro, exatamente na chegada desses mega investidores. Então, tem um dado aqui, no final da década de 2000, existia uma média de 23 clubes insolventes por ano no futebol europeu. Essa média caiu agora, no começo da década de 2020, para 11 clubes por ano. Ainda é muito, mas aí você vai ter países que não têm o mesmo controle financeiro que outros, né? Mas é uma queda drástica, né, do que era comum no futebol europeu por causa dessas regras de controle financeiro. Se a gente for pegar o caso espanhol, mais especificamente, né, a redução da dívida dos clubes com entidades públicas, né, bancos públicos, ou da tributação, em termos de tributação, é absurdo como isso foi reduzido. E só aconteceu por causa de regras de controle financeiro. Então, vamos lembrar, não é para democratizar as taxas,
é para evitar que os clubes quebrem com grande frequência. No caso brasileiro, o que não falta é exemplo de clube hiperendividado, não à toa as SAFs chegaram com tanta facilidade por aqui, Barreto. O fair play financeiro, para ser bem assim, bem rasteiro na explicação, é para evitar que o clube gaste o que não tem. Né? Seja porque um estado petrolífero pegou o dinheiro e botou lá como se fosse dinheiro do clube, seja porque o clube contraiu uma dívida que ele nunca vai pagar e vai passar para a próxima administração. Né? Basicamente é isso. E se a gente for avaliar por aí, esse Flamengo de agora conseguiu transitar dentro das normas do fair play financeiro. Né? Porque foi um clube que se reestruturou financeiramente a partir da gestão do Eduardo Bandeira de Mello e depois disso passou como é que é o termo que usa? Para administrar as dívidas, para equalizar, não é equalizar, enfim, conseguiu lá... Equalizou. Né? Conseguiu lá regularizar o pagamento das dívidas e passou a usar o dinheiro que arrecadava, né? E aí a discussão vai sempre em cima do que o Flamengo arrecada, se a divisão de direito de TV é justa, mas aí não passa pela questão do fair play financeiro. O fato é que o Flamengo tem mais dinheiro do que outros clubes, conseguiu passar a usar esse dinheiro para investir em contratações, em salários de jogadores, formou times vencedores, né? E passou a estar entre os clubes que dominam o futebol brasileiro nas últimas temporadas. O que o Botafogo está fazendo agora? Né? Usar um recurso oferecido pela lei brasileira, que é a transformação em SAF, né? Para sanear as suas dívidas e ter dinheiro para investir. Um dinheiro que não é diretamente do clube, o dinheiro é da SAF, é da Eagle Holding. Mas, de novo, está transitando dentro da lei. Mas aí está a questão, Barreto. O Botafogo, ele usa recursos próprios. Os recursos do Textor são recursos do Botafogo a partir do momento que o Botafogo é do Textor. Se eu tenho um terreno e eu tenho 1 milhão na conta, esse terreno ele tem o poder de investimento em estrutura dentro desse terreno de 1 milhão. Se eu quiser pegar 1 milhão em tijolos, cimento, telha, argamassa, etc., eu construo uma casa de 1 milhão de reais dentro desse imóvel. O dinheiro é meu e o imóvel é meu, eu faço com eles o que eu quiser. Lógico, no caso do Botafogo, ele não faz o que ele quiser, mas dentro da lei da SAF, faz o que ele quiser, o que é possível fazer. E o dinheiro do Textor é dinheiro do Botafogo e pode ser investido, diferente do Corinthians, que aí sim poderia ser um caso, se pensar numa lei para coibir isso, ele pega dinheiro que ele não tem para contratar. Ele fecha um negócio com o clube, pega um jogador por 2 milhões de reais e não paga esses 2 milhões de reais para o clube que ele comprou o jogador. Não paga o que ele acordou com o empresário, de cota de empresário. Não paga o salário do jogador que ele botou lá em 1 milhão de reais. Ele não paga 1 milhão de reais do jogador do salário, atrasa o salário. Então isso sim, ele está gastando dinheiro que ele não tem. Logo, ele atrasa, ele dá calote. O Cruzeiro fez muito isso durante um tempo aí. Pegou o Bruno Silva e Sassá do Botafogo, não pagou na época e tudo mais. Então, isso sim. Mas o Botafogo, não. Nós usamos tudo dentro da lei. Não existe uma lei de fair play financeiro ainda que coíba o que a gente está fazendo. E o dinheiro do Textor é dinheiro do Botafogo. Quando você compra uma padaria para lucrar com ela, você investe dinheiro comprando ela, você investe dinheiro reformando ela, comprando maquinário, matéria-prima, pagando salário, para só depois de um tempo você começar a ter retorno financeiro com o investimento que você fez. Botafogo é a mesma coisa, ele compra o Botafogo, está investindo no Botafogo para melhorar o Botafogo e no futuro, quando for mais sustentável, andar com as próprias pernas, o Botafogo dar lucro para ele e ele retirar esse lucro, que vai ser o retorno financeiro que ele vai ter no investimento que ele fez no futebol. Simples assim. Qualquer coisa fora disso é choro. Olha, amigos, temos aqui uma tabela, posso dizer assim, times mais impactados pela janela de transferências. Estão todos aqui, viu, professor? Tô vendo. Todos não. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Todo mundo que teve janela significativa, né? Certo? Professor, eu senti que você está inspirado, você agitando o nosso intervalo aqui. Então, vou começar com você. Olha, só para ajudar os amigos, a gente pode aqui, ó, por exemplo, Bahia. Tem aí Iago e Luciano Rodrigues, os times... Ajuda, hein? Poucos e bons. Tá? Que chegaram para o Bahia. Fluminense, por exemplo. Eu quero saber do Fluminense. Thiago Silva, Inácio, Gabriel Fuentes, Nonato, Bernal, Kevin Serna, Vitor Hugo. Tem um aí que valeu por vários. Então, quem tiver dúvida é só falar e a gente vai clicar. Não estão os 20 times, Tá. Mas os times que foram talvez mais impactados. Internacional, por exemplo, tá aí. Rogel, Cleiton Sampaio, Natan, Brian, Aguirre e Bruno Tabata.
Brian Aguirre é um só. É isso. Bom, vamos lá. Tem lugar para os 5 mais impactados, é isso? Não. Tem mais. Não. Não, tem mais. Tem mais. Olha, é para todo Ah, mundo. Então, e nós vamos começar de cima para Vamos baixo? fazer o top 10? Vamos fechar assim? Acho que Top sim, 10 é melhor. Top 10. Né? Top 10. Top 10, Justo. Certo? certo. Número 1, seu voto para o número 1, professor. Gostei muito, muito da janela do Botafogo. A gente já Aí- começa com o mais impactado, então. Aí você tem a coisa da qualidade e da quantidade, né, Duque? Porque quanto vale um Thiago Silva em termos de impacto? É uma coisa a se pensar. Para mim, eu tô com o professor, porque, sinceramente, hoje a discussão... Antes, para mim, a questão era o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. A gente não tinha muita discussão. Hoje eu não tenho mais essa certeza, não. Mudou o patamar. Hoje eu não tenho essa certeza. Porque, olha a linha defensiva. Vitinho, Adrielson e Alex Telles nos últimos dias. Assim, são jogadores que chegam para ser titulares, assim, de uma linha defensiva inteira. Aí você fala já do Thiago Almada, a maior contratação da história. O Matheus Martins e o Igor Jesus, o impacto que eles têm tido. A gente pode falar de clubes que, de repente, não contrataram com o mesmo peso, mas viram o time aumentar o nível. O Botafogo já era muito forte, tanto que ele briga por Libertadores e por Brasileiro antes disso. Mas, assim, hoje a discussão, para mim, é se ele tem o melhor elenco do Brasil. Para mim, o Botafogo eu colocaria no topo E também. muito bem distribuídos, né? Tem zagueiro, tem lateral, tem meia, tem atacante, tem tudo. E tem, por exemplo, o Igor Jesus já resolvendo. Então. Matheus Martins já teve participações consideráveis em alguns jogos. Almada já jogou, não foi tão decisivo, mas já está ajudando. Diga, Eugênio, você também votaria no Botafogo? Então, você eu quer ver queria- algum outro time? Eu queria debater aqui, antes da prática, de entrar no mérito da ação, uma questão de ordem. Diga lá. O título aí é quais são os times mais impactados. Sentido positivo. Mas assim, não quer dizer quem fez a melhor janela. É o que mais teve impacto imediato, é isso? Porque a gente não tem como medir o impacto a médio e longo prazo. E tem jogadores, por exemplo, Adrielson, Vitinho, Alex Telles, a gente não E tem nem como jogaram. falar. Então acho Do que é Flamengo muito estão chegando projetando. agora também. O Aruque também. Porque, por exemplo, o Mas Botafogo, você para pode mim, se- fez a melhor janela. Tá. Você pega as contratações em termos de qualidade, de quantidade, né? Foi quem mais contratou, junto ao Atlético Paranaense, né? Os dois ali. Mas, por exemplo, o impacto que a gente já viu no time, ninguém teve o mesmo que o Thiago Silva. É um impacto, a mudança de rendimento imediata do time. O Botafogo, ele manteve uma produtividade alta com os jogadores que chegaram, mas ele já vinha lá em cima. Então foi importante, fundamental a chegada do Igor Jesus. Mas, assim, não impactou o desempenho do time, não mudou o desempenho do time, apenas manteve um alto nível que o Botafogo já tinha. Mas, assim, se a melhor janela, quem melhor se reforçou na janela, para mim é o Botafogo. Para mim ali isso já não tem mudou. dúvida. Então, mas Na você... TNGC já está o seu- outra pergunta. Ó, quem ficou mais forte? O seu critério, mais ele é adequada válido. do Se você Botafogo. quiser votar... É. Falando sério, não estou brincando. Sim. Dentro desse critério, desse pensamento seu, você pode votar. Olha, para mim, o time mais impactado pela janela é o Fluminense. Apenas pela chegada do Thiago Silva, você já pode chegar a essa conclusão, pode votar no Fluminense. Não vejo problema. Sim. É coerente, não é? Então vota no Fluminense. O Corinthians é muito impactado pela janela. Não tinha quase nada, melhorou, tudo que entrou melhorou. Agora, a gente tem que estar falando disso aqui agora. No final do ano, a gente vai ter uma medida melhor disso. Exato. Mas como a gente está votando agora, quem já foi mais impactado, para mim, assim, que deu uma diferença no desempenho do time, para mim, o Fluminense. Então, o Eugênio vota no Fluminense. O professor vota no Botafogo ou você mudou de eu ideia? vou O Eugênio tirou fumaça da sua cabeça? Eu vou fazer um mix mais naquela proposta do quem ficou mais forte. Não vou descartar a possibilidade do potencial. Né? Acho que dá para equilibrar as duas coisas. O seu voto é Botafogo? Ainda gosto do Botafogo. E André? O ponto do Eugênio é muito pertinente, eu acho, assim, em relação ao momento. Mas eu vou pensar muito mais na perspectiva de melhora. Justamente por isso, senão a gente não tem como avaliar de vários jogadores porque eles acabaram de chegar. Então, assim, baseado na perspectiva para frente, eu voto ainda no Botafogo. Mas eu acho que é bem isso que o Eugênio falou. Assim, se a gente for analisar quem que foi mudado já de imediato, de fato, acho que o Fluminense tem que estar ali em cima, o próprio Corinthians. Mas projetando melhora que o time vai ter, eu voto no Botafogo. Enquanto vocês falam, eu já vou olhando aqui outros.
Eu confesso que eu votaria no Botafogo também, mas não discordei totalmente, não achei incoerente. Não, depende a do explicação ângulo, do Eugênio, ela tem Difícil sentido. isso acontecer. Normalmente ele considera que É raro eu Você tá concordar de com você, diesel, Eugênio? Ele curtiu o seu toda a dia. jaqueta. Então, eu imagino que o voto do Eugênio agora, não preciso nem perguntar, né? É Fluminense. Para entrar em segundo aqui, o seu voto é Fluminense. Se você já votou no... A não ser que você queira mostrar uma incoerência absurda e mude agora. Então, ou é você primeiro tá- ou é quinto, né? Não é, porque se ele não entrou lá, eu vou continuar apostando nele ali em segundo, Óbvio. então. É que André, Aí eu acompanho o Eugênio. Assim, aí, por mais que você vai falar de outras contratações, talvez que. De nomes, talvez. Mas ali é. O Fluminense também tem nome. Acho que de jogador que você tem uma perspectiva com o Bernal. O próprio Serna também já teve um impacto Já positivo. Chegou agora na última hora o Gabriel Fuentes, que eu acho que vai dar uma boa Então. uma sustentação na lateral esquerda ali. E o Thiago Silva, assim. Acho que foi a melhor contratação do mercado até agora, em relação ao que ele já rendeu, né? Lógico, o Almada pode ser pelo valor que foi e tudo mais, mas nesse momento o cara que mais impactou, o Fluminense não tomou gol no Brasileiro com o Thiago Silva. Então, Nonato já tem jogado, Kevin Serna também, né? E Nonato tem tido minutos. eu iria né? de Fluminense também. é O professor iria de Fluminense ou iria de Então, outro você time? tocou numa palavrinha aí, coerência, né? Para eu ser coerente com o voto do Botafogo, o segundo fora o Botafogo nesse pensamento que eu estou colocando é o Cruzeiro. Porque a janela do Cruzeiro muda a vida do Cruzeiro, né? É uma janela até meio retroativa, né? Fala de Cássio, fala de Wallace. Nós estamos indo um pouquinho mais para trás com gente que já tinha chegado. Não, é que os caras chegaram, mas ficaram um tempão sem poder jogar, porque não podiam ser inscritos, né? Eu vou bancar o voto vencido no Cruzeiro só para eu ficar dentro daquele raciocínio do Botafogo. Então, o seu voto seria Cruzeiro, Isso. mas deu Fluminense. Então, vamos com o Fluminense. O voto do professor já sabemos. O número Aí 3, eu mantenho seu o voto é Cruzeiro. para terceiro. E o seu, André? Tenho dúvida, hein? Você quer ver algum time aqui? Flamengo, dá uma olhadinha, né? Alexandro, Michael, Gonzalo Plata e Alcaraz. A gente vai estar falando de jogadores muito do projetando, né? Como eu falei do Botafogo. Michael jogou o quê? 2 jogos? 2 jogos, o Alcaraz 1 e foi expulso. Mas assim, É muito pouco. Mas assim, pensando no impacto que pode ter para um Flamengo que está sofrendo com lesões, que ainda luta pelos 3 títulos. Eu acho que ainda... Eu tenho um candidato aí também, mas deixa vocês O Corinthians também pode entrar na briga, eu acho. É que ainda não consolidou uma melhora, mas o mercado mudou a cara do time. O meio-campo mais físico, a defesa com o André Ramalho, o que o Hugo tem feito, o Thales Magno. O do Corinthians é... Só se você pensar em Hugo Souza e Thales Magno, já é um impacto Mudou o patamar. monstruoso, hein? É um impacto É que o patamar estava muito lá embaixo. Eu tô mais é? entre Corinthians e Flamengo, assim, eu colocaria... Eu acho que eu vou no Corinthians ainda. Eu acho que eu vou no Corinthians porque pode não ser o suficiente para evitar a queda, a gente vai saber lá para frente. Mas que o time é outro em relação à perspectiva. Eu lembro até muito da declaração do Antônio Oliveira falando, né? Como o mercado ia pautar o ano do Corinthians. Eu acho que ele pode ser determinante. No Vasco tem que pôr o técnico, hein, na lista aí, do que mudou o patamar, hein? Eu sei que ele não joga. Ele veio antes da janela. Ele veio antes da janela, é Eu verdade. já estava lá, professor. Não vem querer agitar, Não, professor. para ele não tinha janela, ele nem contratação era. Então, é o voto no seguinte, Corinthians, voto no nós temos um voto para o Corinthians e um voto para o Cruzeiro, certo? Que eu tô preocupado em deixar o Cruzeiro muito longe. Eugênio Leal. Eugênio Leal acho que pensa diferente. Eu vou colocar um pouco de bagunça aí nessa história aí. Quero ver como é que o pessoal vai se virar. E vou trazer um outro time. Vou trazer o Grêmio. O Grêmio foi buscar, por exemplo, Monsalve, foi buscar Bright White, ou Braithwaite, para o ataque. E, embora tenha perdido para o Atlético na última rodada, o Grêmio tem subido na tabela. Ele estava lá embaixo, lembra? Sim. Ele vem evoluindo e tal. Acho que o Renato, às vezes, escorrega ali em algumas decisões dele. Mas eu acho que é uma janela, olha ali, ó. O Gemerson, que tem jogado bastante, né? É o Bright. Para mim, os principais, o Monsalve e o Braithwaite. E tem o Gemerson também, que era uma posição importante também para o Grêmio. Os outros ainda não tiveram impacto. Já foram decisivos, né? O Monsalve e o Brett White. Sim, para mim, entra no bolo ali. Então, o Eugênio votou no Grêmio. É bem disperso O isso. professor votou no Cruzeiro. Não é isso? Isso.
Cruzeiro está aqui. Donk no Corinthians. Cássio, Jonathan. E você é capaz de achar um quarto aí. Flamengo ali, ó. Com o Michael aí, ó. Caio Jorge. E tem um voto para o Corinthians. Está aqui. O Corinthians de tanta gente. Eu vou votar no Corinthians. Hugo Souza, o Alex Santana foram poucos jogos e se machucou, mas os jogos em que ele participou, ele foi decisivo, ele ajudou o Corinthians. O André Ramalho também, o Hugo Souza também, Thales Magro, principalmente esse. Eu vou com o André. Meu voto para o Corinthians, já que eu fui o desempate aqui, né? Então, o Coringão não está querendo vir, não, hein? Agora ele vai, ó. O bom é que a gente segue com a discussão aqui, né? Porque já tem Grêmio, tem Fluminense, tem o Embola de novo agora para o quarto lugar. Cruzeiro do professor. Bom, o Eugênio já tem voto no Grêmio e o professor Cruzeiro, certo? Estou agarrado no Cruzeirão ali. Eu estou preocupado o Cruzeirão ficar muito embaixo. O Cruzeirão teve uma mudança de personalidade. O Cruzeiro já estava jogando bem antes desses caras entrarem. Alô, Anjo Azul, estou aqui defendendo o É Cruzeiro. que eu acho que ele não evoluiu tanto com a chegada dos reforços. Ele meio que estagnou. Ele já estava jogando bem. Teoricamente o time é bem mais forte, mas na prática ainda não se materializou. Continua sendo o time do Matheus Pereira e do William. É. Qual é o seu voto agora, André? Porque o professor é Cruzeiro e o Eugênio é Grêmio. Olha o Fortaleza, aí vou pôr o Fortaleza aqui, ó. Magrão e A Mancuso. Fortaleza mexeu pouco. Não, pouco. O São Paulo, quem que... Só para Palmeiras. refrescar. Fortaleza Agostinho não dá. Riai, Maurício e Felipe Anderson para o Verdão. São poucos, mas são bons nomes. Poucos e bons. Maurício Qualidade já andou aí. decidindo aí. São Paulo, você quer olhar o São Paulo? O Anderson, Jamal Lewis, Longo e Marcos Antônio. Pouco também. impacto. Nada até agora. Também bom, mas acho que não para... Mas eu vou manter a pimenta ali na discussão. Eu vou em outra, eu vou votar no Flamengo, porque eu acho que, considerando as lesões que o Flamengo teve, acho que o mercado ele pode ser muito determinante para alguém que luta em 3 frentes. Foram só 4 contratações, só por causa da quantidade, mas são 4 caras que chegam para jogar e brigar por titularidade. É forte o Flamengo. Então, assim, muito pensando no impacto... E aí a gente volta naquilo na ponderação que o Eugênio colocou, né? Entre o que pode ser e do que já aconteceu. Porque já aconteceu, não dá para falar desses jogadores. O Alexandro não jogou. Plata, a mesma coisa. O Michael, 2 jogos e o Alcaraz, 1. Mas, assim, pensando no que pode impactar, eu votaria no Flamengo. Um voto para o Flamengo. Do André Donk. Eugênio Leal, qual o seu voto agora? Não, já votei. Agora é a sua vez. É Grêmio, né? É. Grêmio. Você desempata aí, Abel. Grêmio e o professor Cruzeiro. Cruzeirão, tô Deixa eu ver fechado com o Cruzeiro. Tô pensando em votar em outro, hein? Você tem que desempatar, Abel. Não tem jeito. Monçada. Então, um voto para o Grêmio, tá aqui. Um voto para o Cruzeiro. Me ajudar a pensar também, né? Flamengo. Cruzeiro. O Cruzeiro vai na quantidade, Vasco, né? É mais Cruzeiro, que mas todos o Cruzeiro esses. já teve participações boas do Wallace, do Matheus Henrique. Caio Jorge fez gol no último jogo e deu assistência. Eu vou no Cruzeirão cabuloso. Apesar eu mesmo ter dito que o Cruzeiro já vinha jogando bem, é verdade, mas são muitos caras que chegaram e estão jogando. Mudou É o um astral, impacto. né? O astral do time da torcida. A expectativa, mudou a expectativa. O Eugênio Leal continua agarrado no Grêmio. É óbvio. O Eugênio, Quer que eu mude? Não tem por que mudar. o Eugênio continua no Grêmio. Professor, seu Eu Cruzeiro... Agora você tem que votar. O Cruzeiro já está aqui. Agora, por exclusão, eu vou me achegar ao Flamengo. Pelo peso de quem está chegando, né? É tudo gente pesada. Bom, E então... tem que ser mesmo, porque vieram na base da necessidade. Pega a cronologia da janela do Flamengo, é diferente das outras. As lesões aumentam a perspectiva, né? É isso. Desses reforços também. Então temos 2 votos para o Flamengo já, não é? André também vai Sim, no Flamengo. sim, vou manter. Mais pela qualidade que pela quantidade. Eu fiquei bem impressionado quando a gente abriu aí a qualidade do Palmeiras, né? Isso colocado numa tela assim. Eu colocaria o Flamengo à frente de Corinthians e Cruzeiro. Mas eu fiz a opção pelo Grêmio, como ele não está sendo escolhido, eu vou mantendo o Grêmio. Tô metido, Smigo. Foi o tempo que eu só tinha R$33 na conta. Você viveu esse momento comigo. Agora eu e o John. Aqui, o Botafogo anunciou a contratação do Alex Telles e o jogador já fez até vídeo comemorando esse acerto. Cadê? Sou mais um escolhido. Tô fechado com o Glorioso. Vamos construir grandes coisas juntos. Um abraço à torcida alvinegra e ao John.
pela confiança. Simbora. Olha, eu fiquei animada. Agora, vamos lembrar aí a janela do Bota? Almada, Igor Jesus, Adrielson, o Alan, aquele Mohamed. Mohamed, eu esqueci como é o nome dele? Caraca, é um nome. Ele é É o Arouch. Hã? Arouch. E isso, né? É isso. Adrielson falei, Alex Telles Vitinho, falei. Matheus e o Martins. Vitinho. Matheus Martins. É muita Sabe gente. o que é isso? Sabe o que é isso? É Ó, muita sabe o que gente. é isso? Ganância. Olha como é que é a minha ganância, Leu ele pra ter, ó. ganância. Agora, é muita até gente. difícil, ô Pedrosa, escolher, Vene, o melhor desses nomes que eu falei. O Botafogo veio firme demais nessa janela. O Alex veio num respiro aí de um cuiabano anunciando uma lesão um pouco, assim, vamos dizer, delicada demais. Daí veio logo o Alex Telles. Fernandinha, são vários jogadores de alto nível, a verdade é essa, mas a gente pode eleger aqui o que deu certo até o momento. Na minha opinião, o Igor Jesus. Esse tem sido um jogador extremamente importante, colocou o Tiquinho Soares no banco de reservas, não é por menos, está fazendo vários jogos bons, e não só em números, repara só, além de gols, ele consegue promover jogadas dentro de campo, consegue fazer um paredão ali, segurar a bola, um pivô. Então tem sido um jogador extremamente importante. Mas o Alex Telles me chama muita atenção. Foi uma contratação absurda do Botafogo. Um jogador que ficou livre, o Botafogo foi lá, deu bote, conseguiu a contratação. Um jogador jovem de 31 anos. Não é uma contratação apenas para agora, é já pensando no futuro, tanto é que o contrato dele é longo, 2 anos e meio. Então, de fato, foi uma janela impressionante do Botafogo, mas o que deu mais certo até o momento, inclusive no futebol brasileiro, o Igor Jesus com certeza está no top 3 ali. Bota aí Thiago Silva, Igor Jesus e mais um ou outro aí que tem dado certo nessa janela. O Igor Jesus já aconteceu, Pedrosa. O Alex Telles foi surpreendente. É grande demais, mas foi surpreendente. O Thiago Almada é gigante também, como o Alex Telles, mas o Thiago, ele foi um namoro que aí do nada aconteceu. Então, o torcedor meio que esperava. Esse aqui foi uma surpresa ótima, muito boa, né? Mas foi uma surpresa ótima que não me surpreende no sentido do John Textor ser muito assertivo no que ele faz. Ele não deixa lacunas no elenco do Botafogo. Isso é extremamente importante para um Botafogo que está disputando os 2 títulos e é favorito nos 2 títulos que está disputando, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Perdeu o Júnior Santos, veio o Matheus Martins. Perdeu o Eduardo, veio o Thiago Almada. Se perder um volante, tem o Alan ali para fazer a função. Então, acho que a assertividade do John Textor, de todo o departamento de scout do Botafogo, é algo que me chama a atenção mais até do que os nomes contratados. É o fato deles terem senso de urgência. E dentro do futebol, você ter uma diretoria com senso de urgência, sabendo das necessidades que tem o time e tem o treinador, isso é crucial para a disputa, como é o Campeonato Brasileiro tão disputado em 2024. Inclusive, Pedrosa, a gente fala de um Botafogo, por exemplo, o Júnior Santos está fora há um tempão, só que a gente nem está falando da ausência dele. A gente não está sentindo falta dele. O Jefinho, ontem eu lembrei do Jefinho, cara, o Jefinho também está fora, que é um baita jogador pro setor ofensivo. O Rafael, lateral. O Tiquinho Soares no banco. O Tiquinho Soares no banco, pra mim, é emblemático. A performance do Igor Jesus mostra. O Tiquinho Soares ficar no banco, pra mim, é emblemático. Mostra como esse jogador tem dado certo. E, de fato, o Pedrosa falou muito bem, assim, o John Textor ele não deixa lacuna. Ele percebeu que o Cuiabano ia ficar um longo período fora, o que ele fez? Opa, tem o Alex Telles dando sopa aqui, vou pegar. E pegou um baita jogador. Falar em dando sopa, Smigo, aquele menino, o Luan, ele agora tá no mercado, né? Ele passou por vários clubes, inclusive o Grêmio, e agora ele tá sem clube, um jogador com muita qualidade, Pedrosa. Meia? É o Luan. O Luan que foi rei da América. Do Corinthians? Do Grêmio, Corinthians, Vitória. Se nem o Renato Gaúcho deu jeito nesse menino, gente. Pelo amor de Deus. Eu espero que passe longe da Gávea, tá? Com todo respeito. Não, tem que pegar esses novinhos aí, que agora a galera tá pegando na Argentina. Gonzalo Plata, eu acho que vai surpreender pra vocês. Eu gosto de quem? Do Flamengo, né? Jogador extremamente qualificado, habilidoso, vai pra cima, tem uma característica parecida com a do Michael, inclusive, de ir pra cima, de mudar o jogo. Acho que foi uma boa contratação do Flamengo. Ontem o maior influencer do Botafogo com os canais de maior alcance, né? 1 milhão e cacetado no TikTok, 4 milhões. Daniel Brown esteve lá com o nosso amigo GV, no Mundo GV Superbet, e falou sobre a possibilidade, Bigode, de um confronto entre Flamengo e Botafogo na semifinal da Libertosa. Vamos ver. Ai, meu coração! E Libertadores, hein?
quer jogar contra quem, se pudesse escolher. Cara, assim, não é questão de escolher, mas eu acharia bom ter Botafogo e Flamengo, mano. Tu acha? Eu acharia bom, mano. Teu coração Não, falando sério, mano. Tipo assim, não é questão de confiança, de paixão, não, mas eu acho que... Irmão, a gente tá num momento que eu acho que o Botafoguense ele tem que estar preparado pra jogos grandes, né? Veio o Palmeiras, bom, vambora, vamos tentar ganhar, passamos. Pode vir o Flamengo na semifinal, pô, beleza, mano, vamos lá, que dia é o jogo? Assina, vambora, compra o ingresso, vamos lá. Né? Pode ser que o Botafogo perca o Flamengo e o Flamengo vá pra final, tem todas as condições disso acontecer. 50%, irmão. Hoje, se jogar de novo, o Botafogo mata o Flamengo de novo. Hoje. Cara, irmão, né? Mas a final é em... A gente tá falando de 2 times de alto nível, o Botafogo tá jogando bem melhor, é verdade, mas, cara, o Flamengo tem uma experiência em jogos isso é verdade, jogo pesado, né? De jogos pesados nos últimos 5 anos, esse recorte dos últimos 5 anos. É isso, aí perde, beleza, mano. Aí vai acostumar, ano que vem tem de novo, te ganha ano que vem, tá ligado? Eu acho que tem que ser, dessa maneira que tu se acostuma com o jogo, porra. Fernandão, a impressão que dá é que se o Botafogo de hoje pegar o Flamengo de hoje, tanto que eu falei hoje, o Botafogo amassa de novo. GV, os números podem dizer isso, beleza, mas são competições diferentes. Sim. A Copa do Brasil tem um espírito e o Campeonato Brasileiro outro. Libertadores é outro, né? Falamos sobre isso aqui já ontem, porque o elenco do Botafogo, dentro das características que ele tem de equilíbrio, de qualidade técnica e tática, dentro de um campeonato de longo período como o Campeonato Brasileiro, as chances de ele vencer, as probabilidades, a gente está falando de probabilidade aqui, são maiores, porque ele tem um elenco mais equilibrado. Se tem uma lesão, como a gente acabou de falar das lesões do Flamengo agora, as peças de reposição do Botafogo, não estou falando que são melhores ou piores, são mais equilibradas com as que seriam as titulares. Mas com relação ao mata-mata, o espírito é outro. A gente falou também sobre isso aqui. Você pega um primeiro jogo que você vai mal, perde por 2 gols de diferença, para recuperar isso no outro jogo é muito difícil, até porque você tem que se expor um pouco mais. E quando chega numa semifinal ou numa oitavas de final de campeonatos como a Libertadores ou Copas do Brasil, são equipes bem qualificadas. E você se expor contra equipes bem treinadas e bem qualificadas, você tende a se colocar em risco, podendo tomar um gol. E tomando um gol, já perdendo de 2 em um jogo desse, acaba aqui definindo um mata-mata desse nível. Então, é bom a gente ter noção do tipo de competição que a gente joga para saber como vamos jogar essa competição. Cara, tem gente que detesta o time adversário rival, tem ranço, implica. Agora, o Felipe Fera me deu uma declaração no ouvido aqui agora, que se eu tivesse dinheiro para pagar aquele vidro, eu chutava a bola lá. Se o Brasileirão fosse agregado, tava 6-1 Botafogo no mata-mata. Se o Brasileirão fosse mata-mata. Só o cavalo, que um foi há 4 meses, o outro foi agora. Fernandão tá dizendo que um jogo de 100 minutos, de 200 minutos, que é disputado 90 mais 90 na outra semana. Não existe mata-mata que jogue agora e daqui a 4 meses. Cavalo. Mais uma coisa. Eu nunca fiz isso aqui. Nunca fiz, não vou fazer. Então faça. Pergunta onde ele jogou. Ai, jogou no... como é que é? Copa Série. É verdade. Que absurdo isso, essa geração aí, pô. Mas olha só, uma coisa. Hoje o Botafogo é favorito contra o Flamengo. Isso é fato. Hoje? Isso é fato. Não, eu tô falando que ele falou assim, se fosse mata-mata na agregada, tava 6-1, porra. Só que o jogo foi há 4 meses atrás. Um de maio e o outro. A escalação do Botafogo é a mesma, né, do Flamengo? Não tem importância, até porque se fosse mata-mata, o Flamengo ia ter que jogar contra o Botafogo 2 vezes, contra vários outros times 2 vezes. Hoje o Botafogo é favorito contra qualquer time do Brasil. Concordo. Mesmo, então, o Brownie falou isso lá. Concordo. Mesmo em mata-mata, mesmo em porque você é de casca. Não, você inicia o jogo como favorito. Como vai terminar é outra parada, GP. E o mais importante é sempre como termina, não como começa. Na vida... Ele tá pensador hoje, tá? Não, vocês estão me dando oportunidade, porque eu sou assim sempre. Então hoje a gente tá liberando esse seu lado pensador, filósofo. Mas eu menti? Falei um... Não. Sabe como é a pose do pensador? Eu sabia que ia acabar nisso. Ô, Pedrinho, tá vendo, Pedrinho? É por isso que eu não gosto de perguntar, cara. Eu sabia que ia acabar nisso. Ai, meu Deus. O Pelo tá falante hoje. Sério, vamos fazer há um ano atrás eu nunca me imaginava fazendo isso na televisão. E eu já falei pra ele, fala pra mim assim, Alex Telles, fala o que é, se é um leite. Aí ele bota aqui, ele, Alex Telles. Tá bem, obrigado. Alex Telles falando, fez sacanagem, ele já tinha falado um pouquinho de tempo atrás. Alex Telles feliz no Botafogo, falando sobre a alegria de chegar ao Fogão, vamos ver. Sou mais um escolhido. Tô fechado com o Glorioso. Vamos construir grandes coisas juntos. Um abraço à torcida alvinegra e ao John pela confiança. Simbora.
Aí, mó pique jogador estrangeiro, tá? Esquece, Gordãozão, né? diamante, pá. E lembrar a galera que o John que ele falou não é o goleiro, não, tá? Exatamente. É o outro John. Foi quem contratou ele, quem vai pagar o salário dele. Quanto deve ser o salário dele, hein? Ah, não é Pesquisa pouco, aí, Feroz, já que você tá hoje ativo pra caramba. Não é o salário pouco, não, dele. não é pouco. Porque o cara jogava na Arábia, ele não jogava mal lá, né? Não, e na Europa ele saiu do Porto pro United. Ainda tem jogo no Sevilha também. Ele Aí, jogou Sevilha, aqui ele era Porto, de United. onde? Aqui ele jogou no Grêmio, talvez? O Fera tá pesquisando lá, vai trazer pra gente. Se não me engano é Sul, cara. Não? Não sei. E pro Fera cara, tá vendo lá. e pro cara do Al Nassr tirar o rapaz do United, não deve Pra ter sido pouco. convencer um cara a sair do Manchester United pra Arábia, tem que ser uma coisa... Pro goleiro, pro Ederson, ofereceram quanto? Muita 50 coisa. milhões. Muita coisa. Que o Botafogo pagou? Não, pro Ederson. Goleiro do City. E pro Al Nassr ele não aceitou. O De Bruyne também tava pra ir pra lá. Aí foi o agora, Bento, não foi isso? O Bento. Foi o Bento, Aí isso. foi o Bento. Ó, a informação é que ele aceitou reduzir 60% do salário dele pra jogar no Botafogo. Sabe quanto é no Botafogo? 1,7 milhão de reais. Nossa. Isso porque reduziu Quem tirou 60%. Mas não tem jeito. Mas aí é o que você fala, o cara que tem 20 milhões e 100, a única coisa que dá mais é dor de cabeça, que vai ter mais gente querendo. Tu não vai fazer nada absurdo que um cara com esse dinheiro Você reduziria 60% pra ganhar 1,7 milhão no Brasil e voltar pro Brasil? Depende muito do que ele estava vivendo lá e do que ele quer viver aqui. Aqui ele briga por título, lá ele perdeu todos. Beleza, mas e aqui ele também pode ser que ele esteja mais próximo da seleção. E a gente vê que na lateral esquerda da seleção não tem nada definido ainda, pelo menos parece. A gente tem visto uma renovação. Não tem dono. Não tem dono. feito uma... Como é que fala? Rodízio. Um rodízio com relação à lateral esquerda, porque não deve ter ninguém definido. Então, se ele pensa na seleção, pensa em ganhar títulos, acho que pode ser sim. O Al Nassr brigou lá, né? Mas deu ruim. Brigou, que eu digo, pra ganhar, né? Mas O problema é que Pelada lá em Resende, pelada lá em Padre Miguel. Faltou só o lateral esquerdo, vocês ganharam para o ímpar. Tem Alexandro, do Flamengo, e Alex Telles, do Botafogo. Quem você escolhe? Alexandro. Do Flamengo. Sim. Não, podia ser o Alexandro da Juventus também e o Alex Telles do United. Pra mim não faz diferença. Porque o Alexandre ele já é mais consolidado, né? Já é um cara mais experiente do que o Telles. Quer que eu pegue? Não, Quer mas... que eu pegue o paninho? Porque o Alex Telles também é muito bom jogador, pra cara. ele ou leva logo? Comigo leva logo. Cara, eu tive uma ideia, é porque vão brigar muito sério comigo. Eu tô olhando aqui no nosso depósito, tô vendo o cenário do Bom Dia Favela, que tem um tijolinho. Se eu aguentar pegar aquela parada inteira, o dia que vocês ficarem no muro, eu vou lá no nosso almoxarifado, eu tô vendo daqui. Vou trazer aquilo na mão e vou botar entre vocês dois assim, na mureta. Vai que você aguenta. Só que pode ser que o Marini brigue comigo. Mas eu não vou avisar não, vou fazer, que aí pelo menos se ele brigar eu já fiz uma vez, entendeu? Vocês não contem pra ele também, quem tiver acesso aí. Essa hora ele, não sei se ele tá vendo não, porque na hora do almoço. Mas eu vou de Alexandre também. Vou de Alexandre. Eu também vou de Alexandre, apesar do Alex Telles ser bom jogador. Vamos fazer uma comparação? Brasileirão na 25ª rodada, comparando o Botafogo de 23 e o Botafogo de 24. Em 23, Bigodeira, 52 pontos, agora 50 pontos. O Red Bull tinha 45, o Fortaleza 48, o Grêmio 44, 47, 44 Palmeiras, 44 na época tinha Flamengo. Então, assim, tá bem parecido com Sim. A performance de pontos do ano passado. O problema é esse último terço, que o Botafogo ano passado... Mas na 25ª já tinha começado a derrocada, né? Não lembro. Já? Eu acho que já tinha, já. Vê aí, Fera, o jogo do Palmeiras foi qual rodada? Não. É só lembrar quando foi o jogo do Flamengo. A derrocada foi o Flamengo. Qual? O jogo do Bruno Henrique, Foi ali que o Botafogo, inclusive, Que foi é a primeira derrota do Botafogo no Newcastle Santos. Que é isso? O tapa. Chapadinha do Colherzinha. Blau. Foi aqui que teve chororô? Blau, foi. Mas com o Bruno Henrique sempre tem, né? Ele sempre Não falou, fale ele essa faz o chororô. palavra. Não fale essa palavra. Não pode falar, é outra. Mas o GV, isso mostra até um... Cheirinho, essa não pode falar. Isso aí é perigoso. Caçapão falou, fogão. O feitiço virou contra o feiticeiro. Não, e é bom a gente dar uma olhada que só Botafogo e Palmeiras estavam ali, né? estavam no mesmo. E grande no trabalho do G4, Fortaleza. Mas esse ano a gente vê um equilíbrio bem maior, né? O Grêmio ano passado muito bem também. E o Flamengo não tava nem aí e se classificou direto pra Libertadores. Né? Cara, o Flamengo deu uma arrancada no final, é porque eu acho que o Galo levaria. Se tivesse mais 5 rodadas, o Galo tava o time melhor, o Botafogo mal, Palmeiras claudicante, e o Flamengo não queria ser campeão, lembra? O Flamengo tinha o jogo na mão e entregava, tinha o jogo na mão e entregava.
na reta final. O Flamengo ainda ganha o Palmeiras no Maracanã, que ainda dá uma... Isso, 3-0, não foi? Isso está certo. Grande jogo. Foi na 22ª rodada o jogo do Flamengo e Botafogo. Aí, isso aí e mesmo. começou a derrocada 1 ano e 2 dias exatamente atrás. Aí, então... Faz 1 ano e 2 dias. E eu não acredito que isso vai acontecer o que aconteceu no ano passado, não acredito que vai acontecer esse ano. Uma queda tão grande brusca, né? de A performance. única forma de você ver é acompanhando. A única forma de você certeza. acompanhar é você assistir. A única forma de você assistir é você ter uma internet de qualidade. Bom, pessoal, é isso. Botafogo está sendo colocado aí por muitos, né, como o melhor elenco do Brasil. Eu acho que válido. Alguns ainda relutam, como o Pascoal ontem falou que o Flamengo era muito melhor. Então toma aí, ó. Pedro se machucou na seleção brasileira. Vai ficar fora 10 meses porque machucou o joelho. E quem é o reserva? Gabigol, que não mete gol há anos, mas deu 2 gols no último ano, mais um de embaixo da trave e um de pênalti. Ou Carlinhos, que ninguém confia, chamam de bagrinhos lá no sul do Flamengo. Esse é o melhor elenco do Brasil. O melhor elenco do Brasil só tem um atacante de confiança, um centroavante titular que passa confiança. Os reservas são odiados pela torcida. Ou se machuca o Arrascaeta, quem é o reserva do Arrascaeta? O Botafogo hoje tem sim o melhor elenco do Brasil, disparado, e pode chorar à vontade aí na CBF, pedir fair play financeiro, que se reclamarem, beleza, bota o fair play financeiro aí. Nós não teremos o Almada e o Luiz Henrique. Olha o resto do elenco do Botafogo, cara, que a gente conseguiu comprar aí com jogadores, tirando ali o Vitinho e o Matheus Martins também, ok? Mas tira esses 4 jogadores, todo o resto do elenco é menos de 13 milhões, 10 milhões, menos de 5 milhões, vieram de graça. E nós teremos ainda elenco para bater de frente com vocês e ganhar de vocês com certa facilidade, tá? Se reclamar, o Textor vai lá, compra o name rights do Engenhão, do Nilton, e bota Eagle Arena, ou bota Eagle Food, na camisa do Botafogo, como patrocinador, ou alguma outra empresa dele, empresa de holograma dele, como patrocinador do Botafogo, que seja. Vamos conseguir, ainda assim, ganhar de vocês durante muito tempo. Pode chorar. O 4x1 doeu, eu sei, flamenguistas. Doeu muito o 4x1, mas virão outros por aí. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal, Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Abraço, até o próximo vídeo.